Então, pessoal, na questão de número 44, ela nos pergunta qual é o nome do fascículo que comunica os lobos frontal e temporal. Letra A, fascículo arqueado. Letra B, fascículo uncinado. Letra C, fascículo longitudinal superior. Letra D, fascículo do símbolo. Então, vamos entender um pouquinho primeiro de como se organizam as fibras brancas. As fibras brancas se organizam através de três grandes grupos, que são as fibras de associação, que comunicam giros de um mesmo hemisfério. E essas fibras de associação, elas podem comunicar giros adjacentes, que são as fibras arqueadas curtas, e tem as fibras também arqueadas longas, que vão comunicar giros distantes do mesmo hemisfério, que tem como os principais participantes o fascículo uncinado, o fascículo longitudinal superior, a gente poderia até falar também do fascículo do símbolo. As fibras que conectam giros de hemisférios contralaterais, ou seja, passando pelo plano mediano, são as fibras comissurais, que têm como sua principal representante o corpo caloso. Mas a gente pode falar também da comissura anterior, da comissura do fórnix, entre outros. As fibras que comunicam áreas do cérebro com áreas das regiões inferiores do encéfalo e medula, são fibras que saem do cérebro, saem do escopo de um órgão só, são chamadas por esse nome por si só de fibras de projeção, que tem como a coroa radiada e se continuando como a cápsula interna como os principais representantes. Então vamos ver um pouquinho mais das imagens dessas fibras. Aqui eu tenho uma imagem da ínsula, uma imagem lateral em que aqui vai estar a região anterior e aqui vai estar a região posterior. Para que a gente entenda como é que elas estão dispostas em relação à cápsula interna, por exemplo, a gente pode até ampliar um pouco e tentar entender aqui, ó, que aqui está o córtex da ínsula. Bem aqui vai ter uma substância cinzenta bem fininha, chamada de claustrum. Aqui vai ter o núcleo lentiforme, vai ter o caudado e vai ter o tálamo. Então, existe uma cápsula que ele fica internamente ao núcleo lentiforme, e existe uma cápsula que ele fica externamente ao núcleo lentiforme. Então, a cápsula interna fica entre o lentiforme e o caudado e o tálamo, e a cápsula externa fica por fora do lentiforme. Então, aqui eu vou ter córtex da ínsula, uma cápsula que fica por fora do claustrum, que é chamado de cápsula extrema, claustrum, cápsula externa, lentiforme, e o lentiforme é formado pelo putamen lateralmente e o globo pálido medialmente. O globo pálido, por sua vez, é dividido em globo pálido externo e globo pálido interno, divididos pela lâmina medular interna e pela lâmina medular externa, que separa o globo pálido externo do putamen. Aqui eu vou ter o braço anterior da cápsula interna, que fica entre o caudado e o lentiforme, e o braço posterior da cápsula interna, que fica entre o tálamo e o lentiforme. Acima do nível da ínsula, a gente consegue ver aqui fibras do fascículo longitudinal superior, que é um dos fascículos arqueados longos. Um outro fascículo arqueado longo é o fascículo uncinado, que ele fica ali na região do límen da ínsula, juntando os lobos frontais com o lobo temporal. O fascículo longitudinal superior ele junta o lobo frontal com regiões do lobo parietal e occipital. Aquelas fibras que ligam um giro ao outro adjacente são chamadas as fibras arqueadas curtas. Aqui eu consigo ver também a cápsula interna. No momento que a coroa radiada fica na região do tálamo, ela se junta formando a cápsula interna. Consigo ver o fascículo uncinado e o putamen aqui lateralmente. Então aqui numa outra imagem eu consigo ver o fascículo longitudinal superior e a ínsula. Tirando a ínsula, eu chego na cápsula extrema. Se eu tirar a cápsula extrema, eu chego no claustrum. Se tirar o claustrum, cápsula externa. Tirando o claustrum e a cápsula externa, eu chego no putamen. Aqui eu consigo ver o putamen com a coroa radiada se convergindo para formar a cápsula interna. E aqui já as outras duas porções da cápsula interna. Aqui eu cortei o putamen, chegando à lâmina medular externa, que vai separar o putamen do globo pálido externo. E aqui eu tenho duas regiões muito importantes da cápsula interna, que é a porção que fica por trás do núcleo lentiforme, que é chamada porção retrolenticular, e tem uma porção que fica por baixo do núcleo lentiforme, chamada porção sublenticular da cápsula interna.
Na porção sublenticular, vou ter radiações ópticas e radiações auditivas, enquanto na porção retrolenticular, vou ter principalmente radiações ópticas. Aqui, tirando o putame, eu chego no globo pálido e consigo ver novamente porção sublenticular da cápsula interna, porção retrolenticular da cápsula interna e a cápsula interna. Consigo ver em nova imagem cápsula interna, tirei o globo pálido, porção retrolenticular, porção sublenticular. Então a resposta do fascículo que comunica os lobos frontal com o temporal é o fascículo uncinado, que corresponde a uma fibra de associação longa, juntamente com o fascículo longitudinal superior e com o fascículo do cíngulo. Então a resposta correta dessa questão, letra B, fascículo uncinado.